pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma vez o nosso programa de aulas Vem Aprender. Agora com as aulas para o 4º e 5º ano do ensino fundamental. Aproveite muito as aulas e o tempo que você possui em sua casa para estudar. Quanto mais você ler e praticar os exercícios, melhor você vai se sair. Preste bastante atenção e fique preparado para quando pudermos voltar para as nossas escolas. Nossas professoras e professores estão preparando cada uma das aulas com muita dedicação, oferecendo o melhor para que você possa aprender aqui pela telinha da TV Educativa. Peça para seus familiares retirarem sempre as atividades que a sua escola está entregando. Também faça aqueles que estão em nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br. Quanto mais você fizer, melhor para você. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. E claro, cuide-se! Fique em casa, lave sempre as mãos e use a máscara se precisar sair. Não relaxe nos cuidados contra o coronavírus. Vamos vencê-los juntos! Os alunos de nossos CMEs e escolas continuam mostrando pra gente os trabalhos e atividades que estão fazendo em casa. Vamos ver? Olha só as imagens que chegaram pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando. Ler e estudar é o melhor que você pode fazer para passar esse momento de pandemia. Os estudos nos deixam mais inteligentes e com muito mais conhecimento. Agora, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de Ciências Humanas. Vamos ver qual o objetivo e qual o tema da nossa aula de hoje? Compreender o que são e quais são as principais mesorregiões do Paraná. O tema da nossa aula são os limites e as mesorregiões do estado do Paraná. Então, nós vamos estudar mais uma vez sobre o nosso estado, sobre as principais cidades e sobre as principais características do nosso estado e as suas mesorregiões. Então, vamos relembrar o nosso mapa do estado do Paraná. O formato dele, que é principal vocês conhecerem esse formato do nosso mapa, para vocês estarem identificando ele também nos mapas que vocês forem vendo posteriormente. E vamos falar um pouco do Paraná. Então, o Paraná está na região sul, a sua capital é Curitiba, os seus estados limites são o Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Nós temos 10 mesorregiões e 39 micro-regiões. Dentro do nosso estado, nós temos 399 municípios. As principais cidades e as cidades mais importantes do nosso estado são Londrina, Maringá, Ponta Grossa,
Paranavaí, Foz do Iguaçu, Cascavel, Guarapuava e Umuarama. Então essas são as principais cidades do nosso estado. Como ele é? A sua área é de aproximadamente 200 mil quilômetros quadrados, com uma população de quase 12 milhões de habitantes. Ele faz divisa com o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Argentina, Paraguai e o Oceano Atlântico. Então ele tem os seus limites também fora do nosso estado. Vamos agora observar os limites do nosso estado. São Paulo faz limite na direção nordeste, Oceano Atlântico faz limite na direção leste, Santa Catarina faz limite na direção sul, Argentina faz limite na direção sudoeste, Paraguai faz limite na direção oeste e Mato Grosso do Sul faz limite na direção noroeste. Então, esses são os limites que fazem parte do nosso estado. Pontos extremos do Paraná. Então, nós temos extremo setentrional do norte, a Cachoeira do Sarangrande, lá no Jardim Olinda, o extremo meridional sul, que faz parte do rio Jangada, General Carneiro, o extremo oriental do rio Ararapira e também o extremo ocidental do Porto Palacim, na região de Foz do Iguaçu. Então, esses são os pontos extremos do nosso estado. Como foi feita essa divisão? Então, o estado do Paraná, ele foi dividido geograficamente pelo IBGE. Lembram na aula passada que a professora falou que o IBGE é um órgão que verifica esses limites, esse número populacional e tudo que acontece dentro do nosso país, dentro da nossa cidade? Eles também fizeram essa divisão geográfica no nosso estado e dividiram em mesorregiões. Essas mesorregiões servem para facilitar, até mesmo quando vai ser instalado alguma coisa em nosso estado, em nossas cidades. Aí, para eles ficarem mais fácil esse suporte de atendimento dentro do estado, é dividido e atendido a população através das mesorregiões, que por sua vez abrangiam 39 microrregiões do ano de 1989 até 2017. Então, por isso que eles fizeram essas divisões do nosso estado. Vamos observar agora o nosso mapa do Paraná pelas cores e pelas mesorregiões. Vermelho, região metropolitana de Curitiba. Amarelo, norte pioneiro paranaense. Laranja, centro-oriental paranaense. Em rosa, sudeste paranaense. Verde escuro, centro-sul paranaense. Verde limão, norte central paranaense. Marrom, noroeste paranaense. Em bege, centro-ocidental paranaense. Em cinza, oeste paranaense. E em azul aqui embaixo, sudoeste paranaense. Então essas são as nossas mesorregiões e o nosso mapa colorido assim fica mais fácil da gente observar e identificar elas para nosso estudo mais tarde. Então, em relação a essas atividades, o que nós temos no Paraná? Nós já estudamos sobre as atividades aqui do nosso estado, da nossa cidade. E dentro do nosso estado nós temos a predominância de algumas delas, que são as que mais fazem parte do nosso setor aqui. Então nós temos a cana-de-açúcar, o algodão, o arroz, a soja, o milho, o trigo, o feijão, a banana, a mandioca, o café, a madeira, os bovinos e suínos. Então essas são as atividades que nós temos na região paranaense em relação à agricultura, ao agronegócio e tudo mais que nós temos aqui no nosso estado, que é muito rico nesses setores.
Vamos trabalhar agora cada uma dessas cidades e as suas principais atividades econômicas. Noroeste Paranaense. Quais são as cidades que fazem parte dessa região? Paranavaí, Cianorte e Umuarama. Então, essas são as 3 principais cidades do Noroeste Paranaense. Quais são as principais atividades que tem nesse local? Atividades com o álcool, né? A produção de álcool através da cana-de-açúcar. As agroindústrias, soja, café, mandioca, rações, avicultura e pecuária. Então, essas são as principais atividades dessa região do Noroeste Paranaense. No Oeste Paranaense, quais são as cidades que fazem parte desse setor? Quais são as principais cidades? Toledo, Foz do Iguaçu e Cascavel. Então, essas são as 3 principais cidades da região Oeste Paranaense. Quais as atividades que são desenvolvidas ali? Quais as principais atividades que tem nesse local? A agroindústria, a pecuária, bovina, filetagem de peixe e turismo. Então, é uma região muito rica em turismo, principalmente pelas cataratas do Iguaçu. Na região ocidental paranaense, o que nós temos aqui? As cidades de Campo Mourão e Goiôerê. E quais são as atividades que predominam nessa região? A indústria têxtil e também a indústria moveleira. Então, eles trabalham muito com a construção e fabricação de móveis. Na região norte central paranaense, quais são as principais cidades? Maringá, Apucarana e Londrina. Então, essas são as 3 principais cidades dessa região. Quais são as atividades desenvolvidas nessa região e quais os setores que mais têm predominância nessa região? Então, a indústria têxtil, as indústrias químicas, de produção de metais, borracha e plásticos, aparelhos elétricos, também a indústria moveleira, produção de álcool, algodão, café e seda. Então, essas são as principais atividades desenvolvidas na região norte central paranaense. No norte pioneiro paranaense, quais são as principais cidades? Cornélio Procópio, Jacarezinho e Venceslau Braz. E quais são as atividades desenvolvidas? A produção alimentícia, bebidas e também a produção de álcool, do etanol. Também tem bastante cana-de-açúcar plantada nessa região. Na região sudoeste paranaense, quais são as principais cidades? Francisco Beltrão e Pato Branco. Quais são as atividades desenvolvidas nessa região que tem maior predominância? A indústria alimentícia, bebidas, vestuário, indústria de máquinas e equipamentos de informática, telecomunicações, fumo, pecuária e avicultura. Então, nessas cidades, nesses locais aqui na região sudoeste, o que predomina são esse tipo de produção e esse tipo de indústria. Então, são essas atividades desenvolvidas nesse local. Na região centro-sul paranaense, quais são as principais cidades desse local? Palmas, Guarapuava e Pitanga. E quais são as atividades que são desenvolvidas nesse local? As indústrias de madeira, de fumo, pecuária. Pecuária com predominância na parte de bovino e leite, então na produção de carnes e de leite. No centro-oriental paranaense, as principais cidades são... Então aqui nós temos também a nossa cidade de Ponta Grossa, que é uma cidade bem desenvolvida e uma cidade que faz parte do nosso centro-oriental paranaense, além de Telêmaco Borba e Jaguariaíva. E as principais atividades nesse local é a indústria da madeira e do mobiliário,
a indústria de máquinas e equipamentos, as indústrias alimentícias, de bebida e também papel, porque em Telêmaco Borba tem muita produção de papel. No sudeste paranaense, quais são as principais cidades? União da Vitória, Irati e São Mateus do Sul. Então essas são as 3 principais cidades dessa região. Quais são as atividades que mais predominam nesse local? Indústria química e de fósforos, aparelhos elétricos e também a produção madeireira. Então assim é uma produção muito grande nesse local. Dentro dessas mesorregiões, nós também temos a região metropolitana de Curitiba. E a região metropolitana de Curitiba tem várias cidades, então é uma região bem extensa e bem grande. Nós vamos observar depois as principais cidades da região metropolitana de Curitiba. São várias, mas dentre elas tem as principais. Quais são as atividades que predominam na região metropolitana de Curitiba? Então nós temos predominantemente a produção industrial, né? Ou seja, diversas indústrias nessa região, os serviços que fazem parte também dos setores, né? Médicos, dentistas, tudo aquilo que faz parte, professores, as escolas que também são partes de serviços que fazem parte da região metropolitana, o comércio em geral e também a agropecuária. Então, são serviços que têm essa predominância nessa região metropolitana de Curitiba. Quais são essas atividades desenvolvidas? Então, nesses setores que nós acabamos de ver, tem diversas atividades. Vamos observar quais são elas. Indústrias de aparelhos elétricos, indústrias automobilísticas, alimentícia e bebidas, indústrias de papel, borracha e plásticos, indústria petroquímica, a indústria têxtil, madeireiras, fumo, minerais não metálicos e também a porcelana. Então, na entrada de Curitiba, ali em Campo Largo, nós temos bastante locais onde eles trabalham muito com porcelanas, com a produção de louças. Então, é o local onde tem bastante visitação em relação a esse tipo de comércio lá. Quais são as principais cidades da região metropolitana de Curitiba? Então, eu separei apenas algumas. Vocês viram que essa região é uma região muito ampla. Então, a professora separou apenas algumas. A Lapa, muitas escolas já fizeram visitas e passeios na Lapa. Curitiba também, nós já fizemos muitos passeios com os 5º anos das escolas municipais em Curitiba. São José dos Pinhais, onde tem o Aeroporto Internacional Afonso Pena, que faz parte também da região metropolitana. Campo Largo, aqui aparecendo as indústrias lá e as fábricas de porcelana. E também a região de Araucária. Então, essas são as principais cidades da região metropolitana de Curitiba. Quais são as principais cidades e os pontos turísticos do Paraná? Então, além das mesorregiões, que são 10, a professora trouxe para vocês também as principais cidades e apenas um ponto turístico de cada uma delas, porque são vários, então não tem como a gente trabalhar todos, porque o nosso tempo acaba sendo curto. Vamos observar quais são essas cidades. Cidade de Londrina. A professora trouxe o Lago de Londrina. Maringá, o Odi Parque. Ponta Grossa, o nosso Parque de Vila Velha, que é um ponto turístico muito bonito da nossa cidade. Paranavaí, Foz do Iguaçu e Cascavel. Museu de Paranavaí. As nossas belíssimas cataratas do Iguaçu e o nosso zoológico de Cascavel. Guarapuava e Umuarama. Então, em Guarapuava eu trouxe o Parque do Lago, que é muito famoso, uma região muito fria nessa época do ano. Então, é um local muito bonito para visitação. E em Umuarama nós trouxemos uma curiosidade, que lá também tem uma Torre Eiffel. Então, essa Torre Eiffel nós fomos pesquisar e ela foi trazida para cá por causa de um
empresário da cidade que já tinha viajado diversas vezes para Paris e tinha visto a Torre Eiffel e ele ficava encantado com ela. Então ele tinha um terreno lá e resolveu fazer essa construção e ficou como um ponto turístico da cidade, uma imagem bem belíssima que nós trouxemos para vocês. Garanto que muitos de vocês nem sabem que existe a Torre Eiffel em nosso estado. Em relação às belezas do Paraná, então eu trouxe sim um poema da Pepita de Oliveira para nós lermos. Então vamos prestar atenção na leitura? O que me encanta? Seus pinheirais majestosos. Seu nome é de grande significado e de uma beleza infindável, motivado pelos grandes rios, onde tudo é digno de ser registrado, afixado em murais e livros. Suas histórias são de asseio, saúde, moral e requinte. Quem não gostaria de fazer parte dessa terra que, entre tantos acontecimentos, o de estabilidade e desenvolvimento é o que impera? Faço parte da fronteira. É você, terra escolhida, o estado do Paraná. Então, esse poema, essa autora quis registrar com palavras todo o encanto que ela tinha através das belezas do nosso estado. Então é um poema muito bonito, que nós ficamos imaginando durante a leitura quais são essas belezas, o que tanto ela viu aqui no nosso estado que fez com que ela escrevesse uma coisa tão bonita para nós estarmos contemplando e prestando atenção durante a nossa aula. Então aqui mais uma imagem da nossa cidade, do nosso estado, que faz parte muita do nosso estado, que é o nosso pinheiro, a nossa araucária. Então a nossa árvore que contempla o nosso estado é a araucária. Então é uma imagem muito bonita também para nós estarmos observando. E enfim, agora terminando a nossa aula sobre as mesorregiões, e como eu tenho certeza que vocês prestaram atenção quais são elas, nós vamos para a bancada montar o nosso mapa do Paraná. É um mapa bem difícil, vocês viram que é uma parte bem complicada da nossa geografia do Paraná. Mas tenho certeza que eu vou contar com a ajuda dos nossos alunos também e nós vamos montar durante a aula o nosso mapa. Então agora nós vamos começar a montar o nosso mapa. Vamos começar pelos limites. Lá pelo papelzinho, aonde está São Paulo. Então, São Paulo faz parte do limite nordeste. Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico faz limite a leste. Santa Catarina faz limite a sul. A Argentina faz limite a sudoeste. Paraguai faz limite a oeste. E Mato Grosso do Sul faz limite a noroeste. Então, agora que nós já temos os limites, nós vamos começar a montar o nosso mapa. Vamos colocar o nosso primeiro pedacinho e vamos identificar já a nossa mesorregião. Lembram que a professora falou que essa mesorregião é a região metropolitana de Curitiba. Então, o nosso primeiro pedacinho do mapa já está montado. Agora, nós vamos para o pedacinho número 2. Ele não vai ficar bem encaixadinho, porque senão não seria um quebra-cabeça, né, gente? Então, nós vamos montar ele
E nós só vamos conseguir enxergar ele depois de pronto. Então, esse é o nosso pedacinho número 2. E esse pedacinho número 2 faz parte do Centro Ocidental Paranaense, que está em laranja. Vamos para o pedacinho número 3. Lembra que a professora falou que era difícil de montar esse quebra-cabeça? Ele não é muito fácil, não. Na escola, vocês vão pintar esse mapa que vai de tarefa com as nossas atividades da semana. Então, esse pedacinho faz parte da região sudeste paranaense. Agora, nós vamos para o pedacinho número 4. Pedacinho número 4 em amarelo, que faz parte da região do Norte Pioneiro Paranaense. Tá ficando bonito o nosso mapa. Vamos para o pedacinho número 5, aqui em cima. Qual região será que é essa? Vocês lembram? Ah, professora, eu não lembro, mas então nós vamos colocar aqui. Região Norte Central Paranaense, em verde-limão. Agora, nós vamos para o nosso pedacinho número 6, lá embaixo. Em verde mais escuro, que faz parte da região Centro-Sul Paranaense. Lembrem que são 10 mesorregiões. Pedacinho número 7, em azul, aqui embaixo. Essa mesorregião é a sudoeste paranaense. Mais um pedacinho, estamos quase terminando o nosso quebra-cabeça. Pedacinho número 8. Essa mesorregião é oeste paranaense. Pedacinho número 9. Centro Oriental Paranaense. Ufa, agora chegamos no final do nosso mapa. Pedacinho número 10. Que é o último pedacinho do nosso quebra-cabeça. Então, essa mesorregião é o noroeste paranaense. Então, aqui nós temos o nosso mapa do Paraná, com as nossas 10 mesorregiões, e o Paraná faz parte do nosso país, que é o Brasil. Então, aqui nós temos os limites, lembrem dos limites, começando por São Paulo, que faz parte do limite nordeste. O Oceano Atlântico faz limite a leste. Santa Catarina faz limite a sul. Argentina a sudoeste. Paraguai a oeste. Mato Grosso do Sul a noroeste. E aqui todas as nossas 10 mesorregiões. Então, aqui está o nosso mapa do Paraná, os seus limites e as suas 10 mesorregiões. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Não esqueçam de fazer as nossas tarefas, que estarão disponíveis na página da Secretaria Municipal de Educação e também estarão sendo enviadas pelas escolas. Caprichem na pintura do mapa e podem mandar para a gente as fotos
do mapinha de vocês pintados, tá ok? Um abraço da professora Luana, um abraço para os meus alunos da Escola Plauto e até a próxima aula. Tchau, tchau! Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, alunos do 4º e 5º ano. Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de Ciências da Natureza? Lembrando que as nossas aulas são elaboradas por um grupo de professores que fazem parte do grupo de pesquisas de aula. Quero mandar um abraço a todos os professores da rede de ensino do município, né? Também a todos os alunos, bem como os alunos lá da Escola Egder Zanoni. Espero que estejam todos aí animados para a nossa aula de hoje. E lembrando das nossas aulas, vocês lembram quais são as 3 palavrinhas que norteiam os nossos estudos? Vamos lembrar? Vamos ver quais são? Conhecimento, experiências e investigação, certo? Todas as nossas aulas, elas estão baseadas nessas 3 palavras que dão norte aos nossos estudos, que nos orientam. Bom, falando em estudo, vamos recordar o que foi visto lá na semana passada? Vocês lembram? Tenho certeza que sim, porque vocês estão aí todos bem atentos a tudo que está sendo falado e conversado com vocês. Vamos lembrar qual era? Primeiramente, foi falado sobre as partes das plantas, lembram? Quais são? Vamos ver? Raiz. Qual é a função da raiz? Captar a água e os nutrientes do solo. O caule, que dá sustentação à planta e ainda retém as substâncias que ela vai usar para sua nutrição. Na semente, nós vamos ter a nutrição para uma nova espécie e também tem a função de preservar a espécie. O fruto, ele vai proteger a semente. A flor, ela vai dar origem ao fruto e às sementes. A folha, ela vai fazer a parte da respiração, da fotossíntese da planta, certo? Bom, vamos também lembrar de quais foram os outros 3 conceitos trabalhados: fotossíntese, transpiração e respiração. Bom, vamos lembrar aqui que com a energia do sol, a planta realiza a fotossíntese, onde ela vai fazer a troca gasosa com o ar, com a atmosfera, né? Também nesse processo, para que ocorra esse processo de fotossíntese, a raiz, lembram lá da função da raiz? Vai trazer a água e os nutrientes da terra para que esse processo aconteça. Nesse processo todo, a planta, ela vai fazer a transpiração, que é quando ela solta gotículas de água, certo? Às vezes nós não conseguimos observar porque essas gotículas elas acabam evaporando antes que nós possamos observar. E a respiração, quando ela faz essa troca, ela capta o gás carbônico, retém o carbono e devolve o oxigênio, certo? Bom, nós vimos que a raiz, ela tem uma função de trazer os nutrientes da terra também, certo? Além da água. E esses nutrientes, quem será que forma? Vamos pensar um pouquinho lá atrás ainda, antes desse processo, quando foi falado sobre a cadeia alimentar, que dentro da cadeia alimentar nós temos os seres decompositores. São eles que vão decompor, né, restos de vegetais restos de vegetais e plantas, né, que vão fazer esse processo acelerar também para que essa terra ela seja adubada. Mas falando em seres decompositores, certo? Nós vamos partir para o objetivo da nossa aula de hoje. Vamos lá?
Diferenciar os micro-organismos, fungos, bactérias, protozoários e vírus. Professora, mas o que é que tem a ver micro-organismos com seres decompositores? Bom, vamos ver então. Esses micro-organismos, eles fazem parte, alguns deles fazem parte desses seres decompositores. Vamos seguir para a nossa pergunta então. O que são os micro-organismos? Vamos descobrir hoje. E aí, será que vocês já têm alguma ideia de quem são esses micro-organismos? Pensa aí um pouquinho. Vamos para as nossas hipóteses? Vamos lá? Quinto ano, podem causar doenças? Será que os micro-organismos podem? Quarto ano, podem fazer mal à saúde? Não sei. Quinto ano, estão em todos os lugares? Vamos lá, quarto ano. Seres que não conseguimos ver. Muito bem. Hipóteses levantadas, nós vamos partir para para a busca do nosso conhecimento, para nós ampliarmos cada vez mais, certo? Bom, nós falamos de seres decompositores, micro-organismos, mas como é que eles vão fazer esse processo na natureza, certo? Esses seres decompositores, se vocês recordam lá, eles estão relacionados às bactérias e aos fungos. Bom, para nós entendermos um pouquinho mais dessa decomposição, vamos ver o que é a compostagem. Vocês já ouviram falar nesse termo? Eu acredito que sim. Se não, mas vocês já têm alguma ideia nesse sentido. A compostagem, o que é? Ela é quando nós colocamos em um determinado lugar folhas secas, cascas de frutas, de vegetais, e nós deixamos em um canto para que todo esse material, esse lixo orgânico, esses restos orgânicos, eles se decomponham. Quando ele se decompõe, ele vai acabar se misturando ao solo, certo? E nutrindo esse solo. E quem vai usar essa nutrição são as novas plantas. Bom, com isso eu quero mostrar para vocês aqui uma laranja que está em processo de decomposição, certo? Então eu tenho aqui um pouquinho mais, né, um estado inicial, né, vamos dizer assim, um pouquinho mais avançado, mas e aqui é quando ela já está se infiltrando no solo. O fungo vai decompondo ela de modo como ela vai se tornando parte da terra, certo? Bom, isso eu posso fazer lá no quintal, né? Tem certas pessoas, vamos dizer assim, que tem um quintal grande, acabam fazendo um buraco na terra ali e vão depositando todos os restos orgânicos. Só que nós temos que pensar num detalhe. Quando eu vou fazer esse processo lá no quintal, a terra eu vou colocar os restos de frutas e vegetais, né? As cascas, e ela vai se decompor. Só que se eu não tomar o devido cuidado de cobrir, quando eu coloco lá, eu devo cobrir com um pouquinho de terra, porque no processo de decomposição, ela vai acabar soltando um líquido, né? Que esse líquido, se vocês recordam, já foi conversado com vocês, ele se chama chorume, certo? E esse líquido ele vai se infiltrar. À medida que ele vai se infiltrando, à medida que vai sendo soltado esse líquido, ele também vai sendo liberado um certo cheiro, e esse cheiro ele pode atrair insetos e animais
indesejáveis. Então, por isso que nós temos, mesmo quando é feito lá no quintal, nós temos que ter esse cuidado de sempre cobrir com terra para que não aconteçam esses pequenos contratempos, né? Mas nós vamos ver também que se eu não tenho quintal na minha casa, eu posso fazer uma composteira. Aí que o cuidado vai ter que ser redobrado, porque essa composteira vai ficar dentro da nossa casa. Tenho que manter ela em local ventilado, principalmente. Aqui eu tenho um exemplo que ele é feito em garrafa PET. Então vocês podem verificar que tem uma garrafa cortada, ela é bem vedada aqui quando eu faço a acoplagem de uma na outra, certo? Para que esse líquido vai escorrer aqui e se não tiver vedado, ele vai soltar o cheiro, certo? Então, eu tenho aqui areia, terra, cascas. Aqui ele diz que está triturado, mas eu posso colocar a casca inteira, porque ela vai se decompor. Aqui o processo vai ser um pouquinho mais rápido, certo? Folhas e terra. Uma meia para cobrir, porque ela precisa do ar para que esse micro-organismo possa fazer essa decomposição, certo? Deixa ela no cantinho, mas sempre bem cuidado, sempre bem vedado, para que não aconteça de atrair insetos para dentro de casa, certo? Então, a composteira em casa, ela precisa ter mais cuidado, certo? Bom, e o que é que nós podemos colocar nessa composteira? Primeiramente, aqui no meu exemplo, eu tenho, se vocês podem observar, eu tenho folhas secas e casca de batata, né? Batatinha, certo? No nosso caso aqui, no nosso exemplo, nós podemos colocar todos os tipos de casca de verduras, legumes, aquele sachêzinho do chá, a borra de café também vai contribuir para essa composteira. São itens essenciais que podem auxiliar nesse processo. O que não devemos, ou melhor, colocar com moderação, restos de comida não são aconselháveis, porque ela vai fazer o resíduo dela é diferente do que as cascas, né? E o que não pode pôr de jeito nenhum? Carne, óleo, gordura, né? Fezes de animais ou papel higiênico e temperos muito fortes, porque eles vão soltar um cheiro muito forte e que não vai ser nada legal nós termos uma composteira em casa desse tipo, porque vai atrair muito inseto, certo? Bom, mas até aqui nós falamos um pouquinho, nós conseguimos entender um pouquinho sobre os micro-organismos. Quem faz esse processo nas composteiras? Os fungos principalmente, né? E alguns tipos de bactérias. Mas quem são esses micro-organismos? Bom, nós conseguimos vê-los? Não, nem sempre. Tem alguns tipos que sim, mas na maioria não, certo? Então, esses micro-organismos, eles estão em todos os lugares, certo? Quando que nós vamos conseguir percebê-los? Quando eles entrarem em contato com uma superfície ou com outro organismo e agirem sobre eles, certo? Do contrário, nós não vamos conseguir percebê-los. Nós só vamos ter a certeza de que eles estão ali quando eles estiverem em contato com uma superfície ou outro organismo. Muito bem. E como é que eu posso verificá-lo? Através de um microscópio. Por quê? Porque como eles são bem pequenininhos, eles são minúsculos, bem, né? Somente com as lentes de um microscópio, que ela aumenta milhões de vezes uma imagem, é que nós vamos conseguir vê-los melhor. Então aqui eu tenho uma imagem de como é visto num microscópio, né? E aqui eu tenho para vocês o que seria um microscópio, certo? Então, aqui onde eu vou verificar, eu vou olhar, ele tem aqui embaixo
as lentes de aumento, cada uma com a sua proporção, né? O que eu faço? Eu pego uma plaquinha de vidro, eu coloco uma determinada, ou uma gotícula de água, ou qualquer substância que eu queira perceber, eu vou colocar aqui e eu vou conseguir visualizar. Aqui embaixo eu vou ter uma lente que vai me fazer esse aumento, né? Essa verificação da imagem. Então, um microscópio, certo? É que vai me ajudar a verificar quando eu não tenho certeza de que eles estão ali. Mas e onde eles estão? Vamos ver? Eles estão em todos os lugares. Eles estão no ar, eles estão nos vegetais, eles estão na água, nos seres humanos e nos animais, no solo, certo? Os micro-organismos estão em todos os lugares. Muito bem? Se eles estão em todos os lugares, quer dizer que ao meu redor existem micro-organismos? Sim, existem sim. E para comprovarmos a existência desses micro-organismos, nós vamos fazer a nossa experiência de hoje. Vamos ver o material que nós vamos utilizar? 2 potes pequenos, né? Gelatina incolor, plástico filme, no meu caso eu vou usar um pote com tampa, água para dissolver a gelatina. Detalhe, essa gelatina, a gelatina incolor, ela precisa ser levada ao fogo para ela derreter melhor. Então, pede ajuda para um adulto fazer para vocês, depois vocês manuseiam ela com cuidado. Então, vamos lá? Bom, a nossa experiência, ela consiste no seguinte. Vamos deixar esse aqui. Como eu falei para vocês que eu vou usar 2 potinhos com tampa, né? Eu já trouxe aqui a gelatina dissolvida, certo? Por quê? Porque ela demanda de tempo para fazer e de fogo, certo? Então, eu já trouxe aqui para vocês. Bom, a nossa experiência é assim. Primeiramente, eu vou limpar a minha mão, certo? Aqui eu não tenho como lavar com água e sabão, mas na experiência que eu já fiz anteriormente, eu lavei a minha mão com água e sabão e depois eu passei o álcool em gel. Aqui eu só vou passar o álcool como se eu tivesse limpando bem as minhas mãos, certo? Todo aquele processo que nós já conhecemos, né? Limpando todo. E eu vou fazer o seguinte. Em um dos potes, eu vou passar o meu dedo limpo, né? Eu não passei o álcool em gel? Muito bem, então eu vou passar o meu dedo levemente na gelatina, certo? E vou tampar. Aqui eu vou escrever em cima desse pote. Eu vou etiquetá-lo porque para eu saber qual foi que eu usei. Então, mão limpa, certo? Então, aqui eu passei a minha mão limpa. Agora eu vou sujar a minha mão. No meu espaço, eu entendo que o local mais sujo que eu tenho aqui é o chão. Então, eu vou sujar o meu dedo no chão, tá?
Então, eu vou passar o meu dedo no chão. Por que será que o chão é o lugar mais, né, teoricamente? Porque eu andei na rua, eu andei na calçada e eu trouxe no meu sapato a poeira, eu trouxe no meu sapato a sujeira, certo? Então, vocês estão vendo que o meu dedo está bem sujinho, né? E aí, no outro pote, eu vou passar isso aqui. Olha só. Certo? E vou tampar. Agora eu vou limpar a minha mão para eu conseguir seguir a minha aula. A nossa aula, né? Novamente eu vou etiquetar, vou colocar aqui, vou identificar esse meu pote como mão suja. Bom, pessoal, é assim. Como eu vou fazer a nossa experiência, uma cultura de bactérias, elas não vão se desenvolver neste momento, certo? Eu preciso de tempo para que elas façam a sua nutrição. Então, qual é a função da gelatina? A gelatina tem como função a nutrição dessa bactéria, desse micro-organismo, certo? Então, eu vou precisar deixar num canto e esperar que essas bactérias se desenvolvam. O que foi que eu fiz para nos auxiliar? Eu providenciei, né? Então, a mesma experiência, só que eu fiz com um tempinho maior. Então, olha lá, essa aqui é a gelatina que foi feita com a mão limpa, certo? Aqui eu coloquei o plástico filme, também para vedar bem, e vamos ver o que aconteceu. Nossa, professora, mas apareceram alguns micro-organismos aqui, nós temos algumas bactérias. Na verdade, aqui, né? Aqui, bem aqui foi onde eu coloquei o dedo. Olha como desenvolveu. E lembrando, gente, essa gelatina aqui, antes de colocar, eu lavei com água e sabão e passei o álcool em gel. Só que, qual é o detalhe? Professora, mas então quer dizer que a sua mão, ela não estava totalmente limpa? Bom, aí fica uma grande pergunta para vocês, porque assim, pode ser que na borda do meu pote estivesse algum micro-organismo. Pode ser que no momento quando eu fechei o pote, esses micro-organismos entraram com o ar. Então, ele acabou desenvolvendo, certo? Mas agora eu quero chamar a atenção de vocês para o pote onde eu estava com a mão suja. Vamos ver o que aconteceu aqui? Nossa, professora, mas aqui teve teve um aumento muito grande. Exatamente, gente. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção nesses dois detalhes. Mesmo mantendo uma higiene adequada, eu ainda estou em contato com os micro-organismos. Mas qual é a diferença? Quando eu tenho essa higiene, o contato é menor, certo? Então,
essa é a grande necessidade de se manter todos os cuidados, a higiene, principalmente das mãos, tá? Porque nós tocamos a mão em vários lugares, né? E essa mão a gente leva no olho, a gente leva na boca, tá? E nós não sabemos o quanto a nossa mão está contaminada, né? Ou seja, que tem micro-organismos nela, certo? Bom, hoje tem se falado muito em usar máscaras, porque também é uma prevenção, né? Com a máscara, nós acabamos evitando de levar essa mão na boca, principalmente. Então, nós diminuímos ainda mais a chance de esses micro-organismos entrarem no nosso corpo, certo? Então, presta bem atenção nesses detalhes que são muito importantes. Bom, essas duas gelatinas que eu fiz agora, na próxima semana, elas vão estar na aula para que vocês possam perceber o que vai acontecer com elas, certo? Então, vamos aguardar essas bactérias se desenvolverem aqui e ver como é que vai ficar, certo? Muito bem. Até aqui, nós falamos dos fungos e das bactérias. Mas será que são só esses tipos de micro-organismos que existem? Vamos verificar? Nós temos as bactérias, os vírus, os protozoários e os fungos. Na nossa bancada, nós temos aqui um esboço, né? Vamos dizer assim, um exemplo de como seriam esses seres, esses micro-organismos, certo? Então, cada um tem as suas características. E para nós entendermos melhor essas características, nós vamos diferenciá-los para que a gente possa perceber mais a ação de cada um. Mas antes de nós diferenciarmos, nós precisamos entender um detalhe. Todo ser vivo, ele é formado por células, certo? Então, eu vou ter aqui principalmente dois tipos de células. Então, a célula eucarionte, que ela acontece como? Ela tem uma membrana, certo? Dentro dessa membrana existem organelas, né? No caso, são as substâncias, os que vão manter essa célula viva. E dentro ainda nós vamos ter uma outra membrana que é onde vai estar o núcleo. Esse núcleo é o que? São as características dessa célula, certo? Então, essa membrana aqui, ela vai diferenciar um ser eucarionte, uma célula eucarionte, de um procarionte. Certo? No caso das células procariontes, ela vai ter a membrana em volta, vai ter as organelas que vão manter essa célula viva, né, que vão fazer a nutrição dela, mas o núcleo não tem a membrana que envolve, ou seja, ela está aqui no meio, certo? Muito bem. E aí, com essa situação, nós vamos entender um pouquinho mais dessa diferença. Então, nós vamos fazer aqui. Nós vamos colocar as bactérias. Opa! Nós vamos colocar
os vírus, nós vamos colocar os protozoários e os fungos, certo? Como se nós estivéssemos fazendo uma tabela, né? Essas bactérias, quais são as características delas? Elas são unicelulares, quer dizer que ela tem uma célula só. Elas são procariontes, ou seja, ela tem esse tipo de célula sem a membrana, certo? Elas pertencem ao reino Monera e são muito resistentes. São resistentes a todas as condições climáticas. Existem bactérias que elas sobrevivem a altas temperaturas e existem bactérias que sobrevivem a baixíssimas temperaturas. Como é o caso lá na geladeira, quando nós temos algum alimento que é deixado lá, né, é esquecido lá no potinho, quando a gente vai ver, quando nós vamos verificar, ela criou bactérias. Mas mesmo dentro da geladeira? Sim, mesmo dentro da geladeira, então as bactérias são resistentes a qualquer tipo de temperatura, certo? Nós vamos verificar os vírus. Os vírus não possuem células, nem uma célula eucarionte, nem uma procarionte. Mas aí, como é que eles mantêm o seu material genético, né, as suas características? Eles vão ter um capsídeo. O que é isso, professora? Capsídeo é como se fosse uma cápsula, certo? Então, ela tem uma cápsula e dentro dela tem todo o material genético ou as características desse vírus. Então, vamos entender assim. Como se nessas células aqui, vamos pegar o exemplo de uma caixa de sapato. A estrutura da caixa de sapato é de papelão, certo? Então, é como se um material, as características da célula eucarionte, ela estivesse dentro de uma caixa de sapato. Ela está protegida, né? E no capsídeo, no vírus, vamos colocar aqui só para vocês entenderem, é como se essa estrutura aqui, ao invés de ser de papelão, como na caixa de sapato, ela fosse de envelope. Ela é um envelope apenas. Ela envolve, certo? Então, vamos entender assim. O envelope ele é feito de papel, um papel mais fino. Então, é essa a diferença, certo? Uma célula ela vai ter uma proteção maior e o vírus ela vai ter uma proteção menor. Olha só o detalhe da proteção menor. Por quê? Porque o vírus ele é um parasita intracelular. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele só vive dentro de outra célula, certo? Então, esse envelope dele, se ele tiver numa superfície como uma mesa, ela vai ser destruída mais fácil, né? Se eu pegar o papel, ele é mais fino, então ele vai rasgar mais fácil. É a mesma coisa no vírus. Então, essa membrana, essa cápsula, ela vai ser mais rápida destruída, certo? Então, o vírus ele só vai se manter vivo quando ele entrar em outro ser e se acoplar a uma célula, né? Entenderam? Entendido até aqui? Então, fora de um ser vivo, ele não sobrevive por muito tempo. Alguns têm algumas características de perdurar um pouquinho mais, mas é uma questão de horas, certo? Nós vamos ver aqui os protozoários.
Os protozoários, eles têm células eucariontes, ou seja, com a membrana que protege o seu núcleo. São unicelulares também, ou seja, tem uma célula só. Heterótrofos, por quê? Porque eles precisam de outros seres para se alimentar. Fazem parte do reino protista. Eles gostam de ambientes úmidos, podem viver na água ou dentro de outros organismos, ou seja, no fluido corpóreo. O que é fluido corpóreo? É o sangue, né? Vamos usar aqui o sangue. Então, eles vivem dentro de outros seres. Bom, nós vamos verificar então agora os fungos, certo? Os fungos são seres macroscópicos, ou seja, que nós podemos ver. Esses seres, eles são pluricelulares, né? Os macroscópicos têm mais de uma célula. Já os microscópicos são seres unicelulares, quer dizer que eles têm uma célula só. São eucariontes também, né? Possuindo a membrana. Heterótrofos, porque eles precisam de outro ser para se alimentar. Fazem parte do reino fungi e vivem em locais úmidos. Bom, com isso nós vamos relembrar a nossa pergunta lá do início da aula. Vocês lembram? O que são os micro-organismos? Lembram também quais foram as nossas hipóteses? Podem causar doenças, podem fazer mal à saúde, seres que não conseguimos ver e estão em todos os lugares. Muito bem. E aí, será que nós conseguimos atingir o nosso objetivo? Diferenciar os micro-organismos, os fungos, as bactérias, os protozoários e os vírus? Acho que sim, né? Bom, eu vou lançar para vocês uma tarefa para a próxima aula. A tarefa consiste no seguinte: dentro de um saquinho plástico, vocês vão colocar uma fatia de pão umedecida e vão deixar, certo? O que vocês vão fazer? Vocês vão acompanhar o processo de aparecimento do fungo. Mas eu sei que de hoje para amanhã vocês não vão ter esse aparecimento, ele leva alguns dias. Por isso vocês vão anotar no caderno de vocês a experiência e manda para nós aí a foto com o registro. Tudo bem? Até a próxima aula e um beijo bem grande para vocês. Vem aí, arte! Olá, crianças! Tudo bem? O objetivo da aula de hoje é conhecer e entender um pouco mais sobre arte medieval e renascentista. Já iniciamos os nossos estudos sobre a história da arte? Quais períodos históricos estudamos? Isso mesmo! Estudamos a arte pré-histórica, egípcia e grega. Vamos relembrar? O povo da pré-história deu início à arte com as pinturas das cavernas, a arte rupestre. A civilização egípcia se destacou através de suas grandiosas obras arquitetônicas, ou seja, suas construções. O povo grego desenvolveu belíssimas esculturas, além de criar o teatro. Muito legal, não é mesmo? Mas vamos para a aula de hoje. Olhem minha roupa! Vamos dar continuidade a essa história, aprendendo sobre a arte medieval. No período medieval, a igreja influenciava bastante as produções culturais, marcada pelo teocentrismo, ou seja, Deus como centro de tudo. Olha a arquitetura dessa igreja, arcos, colunas grandes. Observem os detalhes, esculturas, imagens e pinturas decoram o templo.
mosteiros e igrejas em estilo românico, feita em pedras, paredes grossas e fortes, colunas, janelas pequenas, pouca iluminação dentro da construção, arcos arredondados. Olhe em outra igreja, é diferente o estilo, bem altas, até parece que chega no céu. Muitos detalhes. Essa tem estilo gótico, arcos em forma oval, paredes altas, as janelas maiores que serviam para a entrada da luz, com belíssimos vitrais, repleto de cores que contam histórias através do desenho. E tem os castelos, a Casa dos Reis, com estrutura fortificada, ou seja, cercado de grandes muralhas, torres, construídos principalmente para manter os inimigos distantes. Pedreiros, artesãos, carpinteiros, marceneiros e outros profissionais trabalhavam bastante nos castelos. Os castelos demoravam anos para serem construídos. A música na igreja com o canto gregoriano. E foi nessa época que o monge Guido d'Arezzo deu nome às notas musicais, usando as sílabas iniciais de um poema em latim. Já a música popular era interpretada pelos trovadores e menestréis, poetas cantores que levavam com voz, instrumento e encenação histórias por onde passavam. Vejam e se divirtam. A dança medieval era muito comum, tanto nos palácios como no campo. As danças da corte, passos mais lentos, enquanto que as danças camponesas, com passos mais rápidos, alegres, eram dançados em grupos, em rodas ou fileiras. Teatro. Sua origem está ligada às celebrações religiosas. Mais tarde, o teatro foi se adaptando às mudanças e contando histórias sobre a vida, o dia a dia, os costumes. As encenações eram realizadas dentro das igrejas e em lugares ao ar livre, nas ruas, praças. Quantas coisas aprendemos! Vamos revisar? A arte era fortemente influenciada pela igreja. As igrejas eram as principais
principais construções arquitetônicas juntamente com os castelos. Os vitrais eram lindos e coloridos e iluminavam o interior das igrejas. Nesse período foi dado o nome às notas musicais, a dança entre nobres e camponeses. O teatro contava histórias sobre o dia a dia das pessoas daquela época. Como é bom aprender com o passado para entender o presente, não é mesmo? Agora vamos avançar um pouquinho na história e conhecer outro período histórico. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tatiana da Escola Egder Zanoni e estou aqui para darmos continuidade à nossa aula sobre a história da arte. Vejam só como eu estou vestida. Seria esta roupa de uma princesa? Ou de uma rainha, talvez? O que vocês acham? Eu estou vestida assim para demonstrar o traje da época em que vamos conhecer hoje. As mulheres usavam vestidos com bastante volume nas saias e nas mangas, e algumas tinham até joias pregadas à roupa. Dá uma olhadinha também em como era a roupa dos homens. Quanto luxo, não é mesmo? Este período é chamado de Renascimento. Foi um momento da história onde ocorreram muitas transformações no modo de vida e no pensamento humano. Neste momento, a religião deixa de ser o tema principal na vida, na arte, e o homem assume o centro de tudo. Este período teve início por volta do século XIV ao XVI. Neste momento, as pinturas ganham um grande destaque e um alto nível de realismo. Vamos ver na tela uma pintura muito famosa, conhecida no mundo todo. Acho que vocês também já viram. Esta é Mona Lisa, conhecida como Gioconda. Nesta obra, percebemos o realismo na representação da figura humana, ou seja, o artista utilizou uma técnica de pintura a óleo com o esfumato, que torna a imagem o mais próximo da realidade. Nesta pintura, vemos o retrato de uma mulher com uma expressão que hipnotiza quem a observa, porque a impressão que temos é de que ela está nos olhando. O autor desta obra é um pintor muito famoso, que nasceu em Florença, na Itália, chamado Leonardo da Vinci. Na escultura, também percebemos esta aproximação com a realidade. Observem que a imagem, o homem e o cavalo, parecem ser de verdade. Essa é a estátua equestre de Gata Melata de Pádua, feita por Donatello, o mais importante escultor do século XV. E como será que era a música nesse período do Renascimento? Vamos observar a imagem. Nessa época, os compositores tiveram uma ideia muito legal. Mas antes de contar qual foi essa ideia, quero fazer uma pergunta para vocês. Na sua escola, tem coral? Na minha escola, temos um coral bem lindo. Quem é de lá? Lembra? Coral é quando cantamos todos juntos num grande grupo. Mas por que estou perguntando isso? Sabe por quê? É para contar para vocês que foi lá, no tempo do Renascimento, que compositores tiveram essa ideia de escrever músicas para serem interpretadas em forma de coral. Várias vozes cantando ao mesmo tempo. Esses corais apresentavam em igrejas, cantando músicas sacras, ou seja, músicas religiosas. E além do coral, neste momento surgem composições de músicas não somente para serem cantadas dentro da igreja, mas também em festas, com o acompanhamento de instrumentos musicais da época, violino, flauta, entre outros. E se falamos de música, logo lembramos da dança. É nessa época que começam a surgir danças coreografadas,
ou seja, danças com passos organizados. Neste período, houve a separação entre a dança da corte, dos nobres, dos reis e a do campo, dos trabalhadores da lavoura. Na dança da corte, era necessário ser bailarino e ensaiar por horas os passos e a coreografia da dança. Na dança do campo, qualquer pessoa podia se arriscar a dançar, mesmo que não tivesse ensaiado os passos. Vamos conhecer um pouco dessa dança no vídeo a seguir. Aproveite para escutar a música, observar o figurino e os passos da dança. Muito bem, gostaram? Observaram a roupa? A forma de dançar? Era deste jeito. E agora, para terminar, vamos observar esta imagem. Reconheceram este lugar? É um teatro, o lugar onde acontecem apresentações de peças teatrais. No período do Renascimento, as peças de teatro deixam de ser somente religiosas e passam a tratar de temas do dia a dia, de forma mais popular. Um dos nomes que mais representa este período, com suas diversas obras interpretadas nas peças teatrais, é William Shakespeare, com um pensamento reflexivo sobre a vida, o amor e a morte. Uma das obras conhecidas de Shakespeare é Romeu e Julieta, que conta uma história de um amor impossível. Vamos ver o que aprendemos sobre a arte renascentista hoje? A arte passou a ser influenciada pelas vivências dos homens e não pela igreja, como explicado pela professora Kelly. Uma das pinturas mais importantes do mundo surgiu neste período, a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. As esculturas buscavam representar a realidade. Nessa época, surgiram composições importantes para o canto coral. As danças passam a ser coreografadas. E o teatro foi popularizado, ou seja, aconteciam em praças, ruas, em todos os lugares. Quantas coisas importantes aconteceram no Renascimento, não é mesmo? Nós finalizamos aqui nossa aula e eu deixo a vocês o meu carinho, o meu abraço e que em breve possamos estar juntos estudando e fazendo arte. Valorizem a arte, valorizem os artistas. Olá, amiguinhos de casa, tudo bem? Eu sou a Liz. E eu sou a Pati. Bem-vindos ao nosso quadro Baú de Memórias. Nós vamos contar para vocês várias histórias muito inspiradoras sobre a relação entre as crianças e seus avós, bisavós e outras pessoas da nossa família que vieram antes de nós. E você, que é aluno do 4º ou do 5º ano, vai participar de um concurso. Sim! Assista às contações de histórias do Baú de Histórias até o final.
Depois, você vai escrever um texto do seu jeito, contando uma memória, uma lembrança ou uma situação vivida por você, seu avô, sua avó ou bisa e biso. Pode ainda nos contar uma história que eles viveram. Liga para eles, conversa com os familiares e coloca essas memórias no papel. Você deverá escrever esse texto na folha em que a escola estará entregando aos seus pais ou responsáveis e devolver na escola até o dia 17 de julho, sexta-feira. As professoras irão selecionar um texto para representar a sua escola e vários textos vão fazer parte de um livro digital com a sua participação. E aí, amiguinhos, vamos lá! Conte para nós a sua história. Quem sabe a gente não conta ela aqui também? Baú de Memórias! Que história linda que eu encontrei! A história A Ilha do Vovô, de Benji Davis, da editora Salamandra. Eu acho que eu vou ler esse livro, porque ele é muito lindo. A casa do vovô fica no fundo do quintal do Cid, do outro lado do portão, bem atrás de uma árvore enorme. Cid pode entrar lá a hora que ele quiser, porque a chave o vovô deixa embaixo de uma pedra. Mas um dia, o Cid entrou na casa do vovô e ele não estava em lugar nenhum que ele começava a estar. E o Cid começou a procurar. Vovô! Vovô! Cadê você, vovô? Quando o garoto estava já indo embora, ele ouviu. Ei, você está aí? Era o vovô. Tem uma coisa que eu quero muito te mostrar. Cid subiu a escada com cuidado. Era a primeira vez que ele estava no sótão. De repente, o vovô foi até o fundo do sótão e puxou o papel de parede. Apareceu uma grande porta de metal. Você primeiro, Cid, disse ele. Cid então virou a maçaneta. Clank! E entrou naquela porta misteriosa. Eles foram parar em um deck de um navio muito alto, rodeado por um mar de telhados. O vovô puxou a alça e o navio fez fom! Apitou o navio e começou a deslizar suavemente para frente. Lá vamos nós! Disse o vovô em voz alta. O vovô era um comandante muito bom e eles navegaram tranquilamente sobre as grandes ondas. Milha após milha, só mar e céu, céu e mar, até que finalmente um pontinho apareceu lá no horizonte. Terra à vista! Gritou o Cid. Eles jogaram a âncora e pegaram um bote para alcançar a praia. Vovô, não é melhor o senhor levar a sua bengala? Não, acho que eu não vou precisar, não. Quando chegaram à floresta, fazia muito calor. Vamos procurar um abrigo, disse o vovô. No topo da ilha, onde a brisa fresca soprava pelas árvores, eles encontraram uma velha cabana. Tinha muita coisa para arrumar, mas com um pouco de ajuda, eles deixaram tudo em ordem. Avô e neto exploraram cada cantinho da ilha e sempre se surpreendiam com as suas descobertas maravilhosas. Era o melhor lugar do mundo. Cid desejava ficar ali para sempre com o seu avô, mas ele sabia que logo chegaria a hora de partir. Sabe, Cid,
eu preciso te contar uma coisa, disse o vovô. Você sabe, é que eu tô pensando em ficar aqui na ilha. Ah, disse o Cid, mas você não vai se sentir sozinho? Não, acho que não vou não. E o vovô sorriu e mostrou todos os animais ao redor, toda a vida na ilha. Antes de embarcar, Cid abraçou o seu avô, uma última vez. Ia sentir muita saudade. Todos vieram se despedir, os animais da floresta. Desbravando o mar, o navio voltou fazendo muito barulho e agitando as ondas. A viagem pareceu bem mais longa sem o vovô, mas Cid conduziu o navio em segurança até chegar à sua casa. Na manhã seguinte, o garoto voltou à casa do seu avô. Tudo permanecia exatamente igual. Só o vovô não estava mais lá. No sótão, muito silêncio. A grande porta de metal havia desaparecido. Na verdade, não havia nenhum sinal de que um dia ela tivesse existido. Cid ouviu um barulhinho na janela e ficou curioso. Lá na beirada, ele encontrou um envelope. Com cuidado, ele o abriu. Era uma foto do vovô. Esse livro ele é muito especial, porque ele fala um pouquinho sobre essa relação do avô com o seu neto. Foi muito gostoso de ler ele e essa experiência é muito importante da convivência entre os avós e os seus netinhos. Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Agora, pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão no nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Pratique as experiências, os exercícios de matemática, escreva e leia muito, muito mesmo. Todas as aulas possuem atividades de leitura e exercícios para você ter cada vez mais conhecimento. Já sabe, não deixe esse coronavírus atrapalhar os seus estudos. Também envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345, 9165-8345. Faça o seu vídeo ou foto e mande para nós. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!